A Divina Comédia de Dante Alighieri, Inferno, canto 23. Depois de recearem ser apanhados pelos demônios que os escoltavam, Dante e Virgílio deparam-se com uma fila de hipócritas. Caminham vagarosamente com uma capa dourada revestida de chumbo por dentro. Isso obriga os poetas a diminuírem o passo para poderem conversar com eles. Falam com dois frades gaudentes que discorrem sobre si mesmos e revelam aos poetas a identidade de outro condenado, Caifás, que jaz crucificado no chão da fossa. Em seguida, Virgílio pergunta-lhes como sair daquela fossa e descobre que havia sido enganado pelos demônios que lhe indicaram um caminho falso. Íamos sem escolta, calados e sozinhos, um bem atrás do outro, tal como andam os capuchinhos. Comecei a pensar na rixa entre os diabos e veio-me à mente a fábula da rã e do rato, escrita por Esopo. Não eram tão parecidas as palavras agora e já, como eram os diabos com os bichos da história. E como um pensamento puxou outro, veio-me um que multiplicou o medo que eu já sentia. Eu pensava assim: por nossa causa, aqueles diabos foram enganados, redondo e tão solenemente que tenho certeza de que virão nos atormentar. Se a irritação faz a raiva aumentar como um novelo, eles virão atrás de nós com a crueldade do cão que crava furioso os dentes na lebre. Apavorado, senti os pelos arrepiarem e olhava para trás atento quando disse: Mestre, por que não nos escondemos rapidamente por causa do malebranche? Estou apavorado, sinto-os logo atrás em nossos calcanhares. E o mestre: se eu fosse um espelho, não refletiria tão bem a tua imagem como a que tem agora dentro do peito. Teu pensamento e o meu encontram-se ao mesmo tempo e com a mesma face, tanto que uma só saída geraram. Se é verdade que se chega a outra fossa descendo pela margem direita, escaparemos por ali dos caçadores que acabas de mencionar. Mal acabara de ouvir o conselho do mestre, quando vi voarem em nossa direção de longe os demônios, que com as asas desfraldadas vindo nos pegar. Meu guia, sem demora, me segurou como a mãe que agarra o filho, despertada pelo crepitar das chamas. Foge e dele não larga, protegendo mais que a si mesma. Tão rápido que mal se veste. E do alto da ríspida ribanceira, largou o corpo e escorregamos pela rocha que dos dois lados contornava a sexta fossa. Jamais correu tão rápido a água que pelo canal cai nas pás do moinho e faço a roda girar quando meu mestre por aquele barranco, carregando-me não como um companheiro, mas como um filho. Assim que pusemos os pés no chão da fossa, vimos os demônios acima do barranco. Mas não havia mais perigo, pois a divina providência que escolheu esses diabos como ministros da quinta fossa impede-os de sair dela. Ali embaixo, encontramos uma gente colorida, andando muito devagar, chorando, com um semblante cansado e alquebrado. Vestiam capas com largos capuzes que desciam-lhe até os olhos, com um corte semelhante àquele usado pelos monges da abadia de Cluny. Por fora, são tão douradas que chegam a ofuscar, mas por dentro são de chumbo e pesam muito. Frederico II lançava os condenados à fogueira vestidos assim. Ó pesado manto pela eternidade. Passamos a acompanhá-las, então, atentos ao triste pranto, mas aquelas almas cansadas, visto o peso que carregavam, moviam-se muito vagarosamente. Por essa razão, a cada passo, tínhamos novas companhias. Dado isso, disse ao mestre: acha alguém aqui pelo nome ou feitos realizados, enquanto andamos e procuramos com os olhos. E um que entendeu a língua toscana nos gritou lá de trás: para! Tu que corres tão ligeiro pelo ar fosco! Talvez consigas de mim o que pedes. Quando então meu guia voltou-se e me disse: espera e segue os passos dele. Detive-me e vi duas sombras demonstrarem pressa de estarem comigo, mas a carga que levavam e a trilha estreita as retardavam. Quando se aproximaram com um olhar envezado, me encararam sem dizer palavra. Em seguida entre si confabularam: aquele parece vivo, pois mexe o pomo de Adão. Mas, se estão mortos, por que têm o privilégio de andarem descobertos sem a estola? Depois disseram-me: ó toscano, que chegas ao colégio dos tristes hipócritas, diz quem és, sem menosprezo. Disse-lhes: nasci e cresci sobre o belo rio Arno, na grande cidade, em Florença, e aqui estou com o corpo que sempre tive. Mas quem sois vós, que tantas lágrimas destilais, mostrando a dor, esvaindo-se pela face, e que castigo sofreis que tanto brilha? Um deles me respondeu: os mantos amarelos são de chumbo tão pesado que o peso deles faz-nos gemer como a balança que range sob muita carga. Fomos frades gaudentes,
além de bolonheses. Sou catalano e este é Loderingo. Para a sua terra fomos levados como se fôssemos uma só pessoa para conservar a paz. E tanto fizemos que ainda lembram-se de nós em Gardinho. Comecei, frades, os vossos males. Mas não disse mais, porque avistei alguém crucificado no chão por 3 pedaços de pau. Quando me viu, contorceu-se todo, soprando a barba a cada suspiro que dava. Dando-se conta do que vi, o frade catalano me disse: aquele pregado ali aconselhou aos fariseus que convinha ao povo martirizar alguém. Está atravessado no caminho, nu, como vês, e é preciso que ele sinta o peso dos passos de todos que caminham por ali. Do mesmo modo, seu sogro padece nessa fossa, e os outros do concílio que foi para os judeus a má semente. A pessoa que está pregada ali no chão é Caifás, sacerdote hebreu, que aconselhou a morte de Cristo. Seu sogro Anás também era sacerdote. Vi então o mestre Virgílio maravilhar-se com aquele condenado deitado de forma tão vil em cruz pela eternidade. Depois ergueu a voz para o tal frade: se for possível, dizei se há alguma passagem à direita onde nós dois possamos sair daqui sem termos de ser guiados pelos demônios. E ele respondeu então: mais cedo do que imaginas, verás uma rocha despontar das muralhas do círculo que atravessa toda essa feroz fossa. Contudo, ela está destruída e aos pedaços. Podeis caminhar pelas ruínas que se amontoam no fundo. O guia afastou-se um pouco, baixou a cabeça, depois disse: outra coisa, contou aquele que pesca e espeta os pecadores lá na ponte. E o frade: já ouvi em Bolonha que o diabo tem muitos vícios, entre eles o de ser falso, além de ser o pai da mentira. Em seguida, o guia começou a andar a passos largos, como se o semblante levemente perturbado pela ira. Afastei-me dos encarquilhados e acompanhei as pegadas do mestre.